Olá, boa noite a você que começa a nos acompanhar pela nossa página, pela página do deputado federal Rogério Correia, pela página da Neila Batista, pela página da minha, múltiplas páginas, porque esse debate é um debate fantástico. Fizemos aqui uma bancada de mulheres e eu tenho a imensa alegria de cumprir um pouco essa tarefa de mediação de uma live fundamental no momento que nós estamos enfrentando. Vocês sabem que eu sou deputada estadual em primeiro mandato, junto com a deputada Leninha, que já está chegando, deputada estadual também em primeiro mandato, e estamos num lugar que é uma subrepresentação. A deputada Leninha, a deputada Marília Campos, todas as três do PT, temos também a deputada Andréa de Jesus, do PSOL, mas no total somos 10 deputadas, em 77 cadeiras da Assembleia Legislativa. É uma subrepresentação e temos sido instrumentos para termos mais mulheres de luta na política. Então, é o nosso debate de mulheres de vermelho fazendo esse debate. Nós temos aqui a maravilhosa presença da presidenta Dilma, que tenho muito orgulho de ter contribuído, votado na primeira mulher para a presidência da República, e que enfrentou toda essa agenda misógina das mulheres que estão no poder. Nossa deputada Leninha, daqui a pouco chega, e a nossa querida Neila Batista. Então, é esse quarteto maravilhoso que nós conversaremos um pouco. Eu vou passar para um rápido boa noite da Neila Batista e, na sequência, nós já vamos ouvir a nossa presidenta Dilma Rousseff. Acho que você está sem áudio, Neila. Uma alegria, viu, Bia? Vocês me escutam agora, né? Poder estar aqui com vocês duas mulheres com as quais eu tenho assim, uma alegria e um prazer imenso de aprender todos os dias. Presidenta Dilma, ela sabe o tanto que a vida dela, toda a vida dela, especialmente nos últimos períodos, nos últimos anos, tem sido inspiração para nós mulheres do PT, nós mulheres brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras. E você, Bia, com o seu trabalho no movimento sindical, já indicava isso, e o seu trabalho parlamentar não deixa a menor dúvida do significado, da importância de estar ocupando esse espaço. É inspiração também. Então, uma alegria dupla poder estar aqui com vocês. E Leninha, claro, chegando, aí a alegria vai ser completa. Muito obrigada, presidente, por ter aceitado esse nosso convite. Bia também. Bem, vamos, então, já temos muita gente participando das nossas páginas, a turma aqui, ó, Renata Liberato dizendo, muita representatividade na live. Agora eu puxei uma foto desse quarteto maravilhoso, de vermelho, mulheres de luta. Boa noite, Leninha. Boa noite pra gente, então, um prazer enorme ver de você, abraço apertado, não é porque você é uma grande companheira de bancada que eu vou perder para Montes Claros, mas Montes Claros vai ganhar. Eu acho que a generosidade, Montes Claros vai ganhar, isso é o mais importante. Boa noite, assim, um abraço afetuoso, caloroso, com calor de quase 40 graus aqui em Montes Claros, de modo especial para a nossa presidenta, minha companheira de bancada, a parlamentar combativa Beatriz Cerqueira, e minha querida amiga Neila, que com certeza voltará à Câmara Municipal também de Belo Horizonte. E vocês nos acompanham também pelas redes. Um grande abraço, Então, agora, Leninha, nós combinamos, nós vamos ouvir a nossa presidenta, e na sequência nós vamos ouvir você, a Neila, e a gente fecha, né? Essa é um bate-papo para que nossos queridos, queridas, né, de todas as nossas páginas, eu estava dizendo aqui um pouco das pessoas que já estão conosco nas redes, possam nos acompanhar. Muito feliz, porque essa é uma live histórica, né, bem bacana. Dilma, agradecer a sua gentileza política, você tem fôlego de luta política em que eu me inspiro,
comentávamos agora há pouco, né, do fôlego da minha colega de bancada, Marília Campos, que eu vou perder também para a Contagem, mas Contagem vai ganhar. E ela também está no fôlego fenomenal de campanha. Você tem esse fôlego de campanha, essa generosidade, e é com você a palavra, para a gente conversar um pouco sobre mulheres na política em tempo de retrocessos. Acho que nunca foi um tema tão atual, com tudo que nós temos enfrentado de violências, e você muito nos ensinou o enfrentamento dessas violências. Você foi e é um exemplo para todas nós, nos inspirarmos nesse dia a dia de luta e das violências que nós enfrentamos dia a dia nos espaços de poder da política que nós ocupamos. Com você, muito afeto e muita gentileza você aqui conosco. Bom, eu queria começar dizendo que para mim é uma honra estar aqui. Estou aqui com 3 mulheres bem empoderadas e bem lutadoras e com uma grande consciência de algo que eu considero fundamental. Beatriz, Leninha, eu quero dizer para as duas primeiro e depois vou dizer para a minha querida Neila, vou dizer o seguinte: nós sabemos que só as mulheres podem, participando, resgatar as mulheres e empoderar as mulheres. Daí a importância, nesse momento que nós estamos vivendo, de eleger mulheres para os cargos majoritários, ou seja, como prefeitas e como vereadoras. E isso porque nós estamos num momento muito complicado do Brasil, muito difícil e muito desafiador. E as mulheres têm uma grande capacidade de enfrentar desafios porque aprenderam isso no cotidiano das suas vidas. Então, Beatriz, Lenin, quero dizer para vocês que eu tenho imensa honra de estar aqui. E nesse momento em que a epidemia do Covid-19 mostra as entranhas do nosso país. Porque as vítimas, hoje, da Covid-19 são as mesmas vítimas da injustiça no Brasil. As mesmas vítimas da injustiça em Minas Gerais. As mesmas vítimas da injustiça no mundo e em Montes Claros. Quem são essas vítimas no Brasil? São os mais pobres, as mulheres e os negros. E é interessante que isso é um perfil internacional, mas nós temos de olhar aqui para o que está acontecendo na minha querida Minas Gerais, e em especial nessa região que eu gosto tanto, né, que eu aprendi a gostar com a Leninha, que é o norte de Minas. Então, eu estou aqui com vocês preocupada com isso que está acontecendo no nosso país. O aumento, né, da pobreza, o aumento, a perda de condições de vida e a dificuldade que há nas mulheres para enfrentar esse Covid-19, porque elas têm sido as principais vítimas, tanto como objeto do contágio do vírus, pelo fato de terem tido dificuldade de ter condições, por exemplo, enquanto trabalhadoras da saúde, porque as mulheres foram aquelas que enfrentaram, obviamente, junto com homens, médicos e médicas, mas as mulheres agentes de saúde, por exemplo, elas tiveram aquele enfrentamento e estão tendo ainda. Num país que tem, apesar de ter 15% de mortos, tem apenas 2,3%, 2,4% da população mundial e tem 15% das mortes, isso tem afetado profundamente as mulheres. Também são as mulheres as caixas de supermercado, são as mulheres aquelas que garantiram quando o distanciamento social foi mais forte, que garantiu, né, as condições de vida para toda a população.
Então, primeiro eu quero levantar esse aspecto e homenagear essas mulheres, lembrando que também, se você olhar as estatísticas, né, há uma grande preponderância de negros, mulheres e idosos nas estatísticas de mortalidade. Queria também dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos num país que está ampliando também as condições de opressão das mulheres. Se a gente olhar, e não é um órgão que tem uma tendência a proteger as mulheres, é o Banco Mundial. O Banco Mundial apresentou uma estatística que diz o seguinte, que feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres, aumentou em torno de 22,2%, se você comparar março-abril de 2019 com março-abril de 2020. Aumentou 22,2%. E, ao mesmo tempo, vejam vocês a subnotificação. Aumenta o feminicídio e reduz-se a notificação por violência doméstica, quando todo mundo sabe que ampliou a violência doméstica pela dificuldade de estruturas de apoio às famílias que existiu no Brasil e que existe ainda, nesse caso dessa pandemia, que ainda não acabou, e ampliou não só, aliás, reduziu não só a notificação de violência, pela dificuldade, inclusive, que as mulheres têm de notificar a violência doméstica, uma vez que, inclusive, estava fechada uma série de organismos que dão suporte, dão apoio à mulher. Ao mesmo tempo, também diminuiu todas as notificações relativas a estupro, sabendo que aumentou a violência doméstica, que aumentou os estupros, como uma decorrência do que nós vemos nas notificações de feminicídio, porque elas são a subnotificação é muito mais difícil. Então, eu queria levantar isso. E lembrar a vocês que todo esse processo que nós estamos vivendo de deterioração, de aumento da pobreza, de redução das condições, por exemplo, de abastecimento do país, né? A perda, o aumento, por exemplo, do preço do arroz, do óleo de soja, porque não foi feito um estoque regulador, preferiram exportar e obter o lucro imediato do que garantir a segurança, né, de abastecimento do país. Por tudo isso que o governo Bolsonaro não fez, além disso, o aumento de 10 milhões de pessoas que voltaram, né, ao mapa da fome, a passar fome, né? Não é a insegurança alimentar, é uma forma tecnocrata de falar de fome. É fome, aumentou 10 milhões, quase 10 milhões de pessoas. Além disso, o aumento do desemprego na proporção que nós estamos assistindo, 28 milhões de pessoas em estágio de desemprego, né? Tanto o aberto como aquele da pessoa que desistiu de procurar porque não tinha. Então, toda essa situação, ela afeta principalmente as mulheres, são as primeiras a serem desempregadas. Daí a importância de nós retomarmos nas prefeituras, nos municípios, que é onde nós vivemos, a luta por melhores condições de vida para as mulheres e para as suas famílias. Porque, na verdade, vamos lembrar, nós demos uma grande importância em todas as políticas sociais para as mulheres, porque elas são, na sociedade brasileira, e eu acredito na maioria dos países, as mulheres são centrais na estruturação da família e da sociedade. Por isso, Bolsa Família era algo prioritariamente pago para as mulheres. Por isso, também nós lembramos, 92% das beneficiárias do Bolsa Família eram mulheres. 94% dos responsáveis pelas cisternas instaladas no Brasil eram mulheres. As mulheres tiveram mais da metade, né, do título de propriedade no Minha Casa Minha Vida na faixa mais pobre, que é aquela
em que a mulher tem um papel ainda maior. E as mulheres também brilharam, porque elas participaram. Aí em Montes Claros, por exemplo, foi criado o IFET, na verdade, a reitoria do IFET do norte de Minas, com mais 11, com mais 10 a palavra campos no resto do norte de Minas, né? E aí eu quero dizer o seguinte: as mulheres também, elas participaram, elas lutaram para estudar, lutaram para se formar em profissões mais técnicas, né? E eu quero lembrar também a importância da PEC das domésticas, que foi promulgado em 2013, que vem sendo sistematicamente minada. E vou lembrar que uma das pessoas mais afetadas pelo desemprego nessa conjuntura do Covid, porque não teve nenhuma proteção do governo, foi a empregada doméstica. Então, eu dou esse panorama para dizer da importância de retomar uma luta a partir do município. Porque onde nós não vivemos nem na União, nem nos estados, nós vivemos nos municípios. E nós temos um modo petista de governar, que é governar para todos do município. Para todos, por exemplo, de Montes Claros, mas com um olhar muito atento, generoso e extremamente dedicado às pessoas mais pobres, aquelas que mais precisam da ação da prefeitura, através do método que é a participação popular. Esse método da participação popular, com consulta, com a capacidade de estar próxima da população e de ver com a população quais são as suas prioridades, como devemos enfrentar. Nós temos propostas, mas nós temos a proposta e vamos sempre, não só na eleição, mas sistematicamente nós discutimos com a população. Daí a importância das vereadoras e dos vereadores, mas das vereadoras, porque eu estou falando do empoderamento das mulheres. Das vereadoras, porque elas são cruciais nessa estrutura de participação popular. Então, eu concluo dizendo o seguinte: eu acredito que nós estamos vivendo um momento de retomada, nós temos de criar as condições para a retomada. E a retomada é como construir uma casa, você não começa pelo teto, você começa com a base, com o alicerce. E o alicerce de qualquer transformação no Brasil passa por uma relação muito forte, muito estreita com os municípios, com as cidades, com a população que vive cotidianamente seus desafios e que sabe como é importante tomar medidas agora, imediatas, para conter essa extrema dificuldade pela qual nós estamos passando. Eu estava vendo uma coisa, e aí eu vou concluir, um dado que me estarreceu. Quando havia mais médicos, foram destinados 40 médicos, e esses 40 médicos, o cálculo da Organização Mundial de Saúde, ela beneficiava 140 mil pessoas. Dessas 145 mil pessoas, tá, isso significava que era um quarto da população, quase um quarto da população de Montes Claros, não tinha acesso a um médico. E, portanto, o sistema SUS, o Sistema Único de Saúde, que é fundamental para tratar qualquer epidemia, naquele momento estava mais robusto. Quando eles expulsaram os médicos, eles não repuseram os 40. É muito difícil saber, porque antes a gente colocava isso em tudo quanto é site. É muito difícil hoje até saber direito como é que eles trataram essa questão de não existência de médicos. O que nós suspeitamos é que não tem médicos hoje suficientes para enfrentar uma pandemia da proporção dessa do Covid-19. E aqui eu encerro, mais uma vez, reiterando a importância para mim de uma eleição da Leninha. Por quê? Eu conheci a Leninha fazendo campanha eleitoral com ela.
Eu conheci a Heleninha brigando também antes da campanha eleitoral por uma educação que beneficiasse homens e mulheres nesse país, assim como a Bia, porque eu não vou chamar a Bia de Maria Beatriz ou de Beatriz, nem ver, vou chamar a Bia de Bia. Passei a minha campanha inteira, a minha vida inteira, antes, durante e depois, chamando ela de Bia, então é Bia. Assim como a Bia. E quero dizer também que eu conheci essas duas grandes mulheres de perto. A Leninha é uma lutadora. A Leninha é competente. A Leninha, ela representa aquilo que para nós é essencial. 51% da nossa população é mulher. E nós sabemos que em torno de mais de 54% é negra. Então, a Leninha representa também uma coisa que é fundamental no nosso país, que é a mulher negra. E uma mulher negra que mostrou sua competência, sua garra e sua capacidade de entender aquilo que é o nosso passaporte para o futuro, que é a importância da educação. Quero dizer a mesma coisa para a dona Neida, a mesma coisa. Ela tem a garra de quem lutou, ela tem a garra de quem sabe, participou do governo do Pimentel, participou também do governo federal, ela tem experiência. Como vereadora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, olha essa mania minha de ser belo-horizontina e achar que Belo Horizonte é Minas Gerais, não é não, né? Não é não, mas em Belo Horizonte, tá? Ela vai dar sua contribuição. Então, eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz, porque também lutei lado a lado delas na última eleição e conheço a força, e sei bem direitinho que Leninha, Marília Campos vão fazer a diferença em Minas Gerais. São dois. Montes Claros é um polo, não é uma cidade. Montes Claros é um polo. E como polo, ela desempenha um papel irradiador. É muito importante eleger uma pessoa com a qualidade da Leninha num polo importante do meu estado. Eu sei o que significa, né? Essa grande região mineira. Eu sei o que significa. E, portanto, fazia diferença em Montes Claros elegendo Leninha é a mesma coisa que fazia diferença, né? Elegendo Marília Campos, por exemplo, lá na região de Contagem, que é a Grande BH. Então, fico felicíssima de estar aqui e dou muita força para que a gente tenha também essa responsabilidade de eleger bons vereadores e vereadoras, porque sem eles o prefeito está sozinho. Daí também conclamo para a eleição das nossas vereadoras e vereadores em Montes Claros, em Minas Gerais, e também lá, aproveitando que nós falamos da nossa querida Marília, lá também em Contagem. Um beijo para todas vocês e fiquei muito feliz de estar aqui. Vou continuar, estou mandando um beijo só para fechar minha fala. Obrigada, Dilma. Por falar em Contagem, a professora Neymara Lopes dizendo aqui nas redes: mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres. As cidades pensadas por mulheres é uma cidade melhor para todos, com políticas públicas que atendam às matriarcas, por mais mulheres na política e representatividade. A Denise Reis, para mudanças efetivas acontecerem, realmente as câmaras de vereadores são fundamentais. Precisamos eleger mulheres de luta. E nós vamos agora, imediatamente, agradecendo a nossa presidenta Dilma, nós vamos ouvir a nossa querida Leninha, que de fato é o que a Dilma nos trouxe, né? Essa capacidade guerreira da luta, do cotidiano. Eu estou chorando que eu vou perdê-la como colega de bancada, mas Montes Claros vai ganhar. Né? A gente vai se adaptar e eu vou mais vezes ainda em Montes Claros
contribuir para a melhor gestão da cidade que Montes Claros terá. Leninha, estou com muita saudade de você, que a gente só tem 6, 7 meses, né, que a gente se vê virtualmente, mas passar você a palavra e é uma satisfação a composição dessa bancada. Quando a gente faz uma atividade como essa, nós ultrapassamos muitas fronteiras, porque nós demonstramos que cada uma de nós, com essas trajetórias, são lugares possíveis, né, e acabamos espelhando possibilidades. Quando nós elegemos a primeira mulher presidenta do Brasil, que veio com a história de luta, de militância, de resistência, que é a Dilma Rousseff, isso foi um processo que ninguém nos tira mais, né? Então, essas referências, essas lutas, é por isso que a gente fala de representatividade, não é? É exatamente essa disputa. Então, Leninha, é um prazer compartilhar esse momento com você, e você está com a palavra para suas considerações aqui no nosso bate-papo. Obrigada, Beatriz. Eu queria, primeiro, também, assim, saudar mais uma vez Neila, né, uma pessoa que eu conheci também bem antes de ir para a Assembleia, sempre comprometida com os nossos governos, uma pessoa, eu sei que foi vereadora em Belo Horizonte, alguns amigos meus também, além de apoiá-la, gostam muito do jeito dela de fazer política, como mulher, lutadora. A Beatriz, nossa companheira também de luta, eu sou testemunha do quanto a gente é violentado também no parlamento, e Beatriz, o quanto que suportou, e que a gente, o máximo que a gente pôde, no sentido de dar carinho, afeto, de proteger, né, contra os ataques, e assim, eu fiquei muito, mas muito emocionada com a fala da presidenta Dilma. Imagine eu, uma mulher pobre, de periferia quebrada, mulher negra, né, trabalhadora, ouvir de uma presidenta, né, elogios e palavras que nos motiva ainda mais a seguir lutando. E eu creio que a minha disposição e coragem de estar na luta política, ela tem a ver também com essa inspiração que é a presidenta Dilma, e tem a ver também que nós, mulheres, temos um compromisso nesse país, que é de recuperar, né, a nossa presença no mundo da política, de tudo que aconteceu, que todos nós acompanhamos, das injustiças, da perseguição pelo fato de ser mulher, mas, acima de tudo, a gente vem evidenciando todo o legado construído sob o olhar, sobre o coração, também da presidenta Dilma. Eu acabei de vir de um conjunto habitacional, onde estava fazendo uma caminhada, e olhando, né, no rosto das mulheres, principalmente, que é a grande maioria que estava presente, né, nas portas lá do conjunto habitacional, a satisfação de ter uma casa, de ter um teto. Só quem recebe e conquista uma casa é que sabe muito bem da importância, né, de ter um canto decente, né, uma moradia que dá para criar bem os filhos, e é lógico, de todos os programas que ela disse aí, e eu acabei convivendo com alguns deles, e para mim eles são muito importantes. Eu penso que é esse jeito nosso de ser mulher. Nós somos guardiãs da vida, nós somos cuidadora, nós temos um jeito diferente, né, de lidar, de cuidar do outro, né? Por isso que, às vezes, a maioria das mulheres, o cuidado com o filho, com o irmão, com o marido, com os pais, com a mãe, enfim. Nós viemos com uma missão também para além, né, de lutar na política, de construir política pública, que é essa coisa do cuidado. E eu creio que a gente leva para a política todo esse cuidado, né, de saber ouvir, de estar atento às questões, por menor que sejam, mas também de ter esse olhar mais amplo do cuidado com o outro e com a outra, principalmente. É um momento difícil que nós estamos vivendo, mas eu creio que o levantamento que foi feito da quantidade de mulheres que estão disputando, né? Estava lembrando da Maria do Carmo em Betim, da Marília, da Cacá lá em Araçuaí, um monte de mulheres de luta que estão colocando à disposição para fazer esse debate da cidade, porque a vida acontece na cidade. E é lá que nós vamos disputar, para a gente disputar esse país. Eu sempre digo que a mudança que nós precisamos fazer no Brasil começa em nossa cidade. E quando a gente se dispõe a entrar nessa luta política na cidade, nós estamos disputando o país. E disputar na cidade é colocar em xeque tudo que vem sendo destruído por esse governo Bolsonaro. Disputar na cidade é fazer uma comparação, de fato, dos nossos governos com o governo atual. De modo muito especial, a questão da água, que é fundamental para o semiárido, e que eu tive a honra de poder contribuir com esse programa, através da ASA, da Articulação do Semiárido, e aqui no norte de Minas, no Jequitinhonha, de fato,
trouxe resultados formidáveis no campo da saúde. Eu estou falando das mulheres, né? Porque quem se preocupa com a água em casa sempre são as mulheres, sempre são elas. Por isso, presidenta, com o cadastro, a gente sempre colocava mesmo as mulheres, porque elas é que acordam pela manhã preocupadas se vai ter água para beber, se vai ter água para fazer comida, se vai ter água para manter a casa limpa. Então, colocar as mulheres como beneficiária primeira lá no cadastro também era um gesto de empoderamento, porque antigamente as políticas sempre traziam os homens como os proprietários das propriedades, da casa, e trazer a mulher como aquela que está conquistando aquele benefício, vamos dizer, essa parceria com elas foi fundamental. Mas eu não posso deixar de falar do PAA, né? Que aqui dinamizou não só a economia da agricultura familiar, mas trouxe segurança alimentar de qualidade, alimento produzido lá na região, que beneficiava os equipamentos públicos, restaurante popular, cozinha, enfim. Além disso, o programa da alimentação escolar. E para a gente é muito mais do que ofertar uma alimentação para o aluno, mas junto com aquele alimento tem todo um legado dos agricultores e agricultoras que produziram aquilo com muito amor, sem veneno, com qualidade. Enfim, tem a ver, inclusive, com essa história da cultura gastronômica de uma região. Eu preciso aproveitar o potencial do Cerrado, da Caatinga, para colocar na alimentação escolar, para as crianças valorizarem os sabores que tem, né? As frutas do Cerrado e da Caatinga, ao invés de uma Coca-Cola ou de um outro tipo de suco diferente do da região. Então, por trás de todos esses gestos construídos ao longo dos anos por os nossos governos, de modo muito especial da presidenta Dilma, a gente vai com muito orgulho, sim, fazer o debate na cidade, cabeça erguida, e defendendo o nosso legado, mas, acima de tudo, fazendo a comparação hoje e lamentando profundamente o quanto de retrocesso a gente vem vivendo no país. E no caso específico das mulheres, onde o aumento do feminicídio, da misoginia, enfim, de todo o preconceito cresce, principalmente entre as mulheres negras, mas urgente que tenhamos mulheres mesmo, não só para ocupar o parlamento, como a gente ocupa na Assembleia, mas a Neila na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas ocupar o Executivo. Porque eles querem atribuir a gente uma incapacidade que não existe. Fala que a gente não é capaz, é o que eu escuto um pouco aqui. Porque aqui a nossa disputa são com os mesmos grupos políticos de sempre, aqueles que sempre mandaram, aqueles que sempre formularam a política para eles. E nós queremos, de fato, formular a política seguindo o seu exemplo, presidenta, colocar os pobres no orçamento. Colocar os pobres no orçamento significa dizer que a prioridade agora é botar o povo pobre de pé, é ajudar a nossa gente a se levantar, é ter comida na mesa, é não ficar preocupado de não ter comida, de não ter uma renda mínima para poder pagar a conta da energia, da água, enfim. Colocar o povo no orçamento significa chamar a classe empresarial, os comerciantes, e dizer, olha, é um mutirão pela vida pós-pandemia, e nós temos que fazer isso juntos. É hora de salvar as vidas, é hora de colocar as pessoas de pé para a gente salvar a economia. Então, é o velho dilema que a gente não caiu nessa armadilha de tem que salvar primeiro a economia e depois gente. Não, nós temos que salvar tudo. Temos que salvar as pessoas, temos que salvar a economia. E é lógico que é nessa perspectiva que a gente tenha uma clareza muito grande sobre política pública para as mulheres. Tendo esse olhar específico, aqui do ponto de vista da cidade, é pensar nesse Conselho Municipal das Mulheres, é pensar em política pública de mulheres, é ter um cadastro de mulheres vítimas de violência para ofertar uma vaga de emprego para que elas saiam das condições de subalternas e de violentadas que elas são, obrigadas a viver sob o mesmo teto com aquele que a violenta, porque não tem condição de sair dessa situação. Então, nós estamos falando de uma cidade cuidadora, uma cidade educadora, tendo a educação como prioridade, porque a gente acredita, naquela velha frase, a criança não nasce violenta, não nasce preconceituosa, não nasce homofóbica. A sociedade e o meio que ela vive é que vai transformando esses sujeitos adultos nisso que a gente vem enfrentando, de homofobia, LGBTfobia, misoginia, enfim, o machismo. E é dessa forma que a gente quer uma cidade educadora, onde a gente possa trabalhar as relações de gênero, as relações raciais, as relações sexuais, enfim, pensando nessa cidade do futuro, onde nós, mulheres, tenhamos não só o protagonismo de decidir, mas que a gente tenha também a política de mulheres no centro estratégico de um governo que a gente acredita que pode ser melhor e que a gente merece um melhor. Então, é com essa força, Neila, eu sei que você também está nas ruas,
é que nós estamos ocupando as ruas, mesmo em pandemia, com todo cuidado, usando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento, é que nós estamos saindo para dialogar com a cidade. É que nós estamos, então, ocupando as ruas para conversar com as pessoas, inclusive fazendo essa reflexão cidadã do que foi os nossos governos e do que elas estão vivendo hoje e nos preparando para o grande enfrentamento em 2022. Então, a luta começa agora. E a nossa esperança é de que tudo que está acontecendo, e ao mesmo tempo, não é só uma esperança, é um clima que eu percebo muito diferente do que nós sofremos em 2016 e em 2018. Nós estamos numa região, o norte de Minas, o Jequitinhonha, aqui no mapa de Minas nós falamos que é a região vermelha. Aqui a gente tem pessoas que reconhecem tudo que foi feito por elas durante os nossos governos. Nós temos, né, os filhos dos agricultores que foram para a universidade, Dilma lembrou bem, a presidenta do Instituto Federal, dos vários campos que nós temos aqui, em Porteirinha, em Janaúba, nós estamos falando de campos de Instituto Federal que garante que os filhos dos trabalhadores consigam ter um curso superior, consigam ter cursos técnicos, enfim, nós estamos falando de uma outra história que a gente construiu e que eles teimam em destruir, mas nós estamos vivas para lutar, para defender o nosso legado e ampliar aquilo que foi construído e reconstruir aquelas políticas também que foram destruídas. O desafio não é fácil, mas a gente não está com ideias mirabolantes, nós sabemos das dificuldades orçamentárias, né, inclusive nesse governo, com relação aos municípios, mas nós temos o pé no chão, nós temos a certeza de que nós podemos fazer melhor. Então, estar nessa live com a presidenta Dilma, com Beatriz e com Neila, com certeza eu vou dormir essa noite e acordar amanhã muito mais fortalecida, e saiba que se eu já luto cotidianamente, né, estar com vocês aqui me traz uma energia muito positiva para seguir lutando, para seguir dialogando e construindo a cidade que nós queremos para chegarmos no país que a gente acredita. Um grande abraço também, um beijo grande, e eu vou seguir por aqui para a gente continuar ouvindo aí a Neila e depois a gente também interagir com aqueles que estão fazendo comentários aqui nessa live tão potente, tão para cima e vibrante, que é a que vocês oportunizaram. Eu não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Rogério Correia, porque o Rogério Correia é que me ligou, vamos participar de uma live. Então, um grande deputado federal, um lutador, que tem muitos admiradores aqui pelo norte de Minas, o Jequitinhonha, assim como a Bia, enquanto parlamentar, tem, e é essa política que a gente acredita, né? A sororidade entre nós, mas também a solidariedade da gente com aqueles homens que se alinham com o que a gente acredita e está junto conosco nesse rompimento, né, dos preconceitos que ainda existem na sociedade. Um grande abraço. Valeu, Leninha. A gente expulsou o Rogério dessa live, né? Nós dissemos, é uma live de mulheres de luta que vestem vermelho. E aí ele não entrou nos critérios, mas é isso mesmo, né? O Rogério ele participou da articulação, é um grande companheiro, com muita solidariedade de classe, de quem nós temos muito carinho. E eu vesti esse casaquinho, Dilma, especialmente para essa live. Esse casaquinho foi feito pela minha tia, é o dom, né, das mulheres das nossas famílias, a costura, o se virar, né? E ela fez esse casaquinho, e eu usei esse casaquinho na posse, né? Todo mundo lembra da histórica diplomação que nós tivemos aqui em Minas Gerais, e aí eu passei a usar esse casaquinho. E aí um deputado um dia me parou e perguntou se eu não tinha casaquinhos de outras cores. Ou melhor, que ele iria me dar um casaquinho de presente e se eu usaria. Eu digo, eu uso todas as cores, mas evidentemente que para aquele plenário sempre cinza é o vermelho, a nossa melhor opção, né? E eu uso com muito orgulho. E tem mais pessoas levando o 13 para as disputas de prefeituras, né? Eu queria lembrar da Mariana de Espera Feliz, Andressa, Mário Campos, a nossa querida Margarida Salomão, Juiz de Fora, a Conceição Nunes, em Santa Luzia, a Gilcilene, em Miradouro, todas levando o 13 para as prefeituras, além das que nós já comentamos aqui. A Leninha, presidenta Dilma, também é a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né? Então, uma tarefa fenomenal que ela
vem exercendo desde a nossa posse, né? Nós somos, as mulheres do PT na Assembleia são todas presidentas, Educação, Direitos Humanos e Mulheres. Eu vou passar imediatamente, então, agora para a saudação e considerações da nossa querida Neila Batista. Eu e tantos outros, né, nós temos nos dedicado a esse debate do fortalecimento do legislativo. Isso fica um pouco esquecido, né, nas disputas, mas se nós não fortalecermos com bancadas o nosso legislativo, nós ficamos refém de um legislativo a serviço do poder econômico. Né? Então, nós temos nos dedicado a esse fortalecimento, ao nosso trabalho em todo o Estado, constituindo bancadas que façam a defesa dos interesses da população. Eu tenho dedicado muita bancada da educação, como essa identidade de disputa de representatividade por mais mulheres na política, e eu tenho fé que ao final do dia de 15 de novembro, nós tenhamos aí um saldo belíssimo de mulheres eleitas, de bancadas eleitas que façam essa representação popular e prefeitas eleitas. Então, para suas considerações, a nossa querida Neila Batista. Então, essa disposição, porque de fato é isso, é um desafio, o que nós temos que enfrentar no cotidiano para assumir essas tarefas. Mas a gente faz sabendo, primeiro, que não começou conosco, né? Segundo, que é muito importante o que nós estamos fazendo, inclusive para as próximas gerações. Então, isso também me anima muito. Independentemente do resultado, o processo é muito importante. E esse processo que nós estamos enfrentando, ele é fundamental. Eu estava lembrando, presidenta, de uma frase eu até anotei aqui para não esquecer o nome, da ex-presidenta do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Em 2014, no final do seu primeiro mandato, ela ascendeu à presidência desse tribunal, e ela dizia, na posse, que uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. E ela foi nomeada ministra pelo presidente Lula em 2007, depois de 198 anos de existência do Superior Tribunal Militar. Olha, né, assim, o significado disso, né? Quanto tempo que foi necessário para que uma mulher ocupasse esse espaço de poder importante, né? Também eu me lembrei também da primeira oficial general das Forças Armadas. Foi também promovida no seu governo, né, por você, presidenta, a contra-almirante Dalva Carvalho Mendes, né? Então, eu estou usando esses dois exemplos exatamente porque essa distância que a gente tem entre o real e o que a gente tem que percorrer para conquistar esses espaços reais de poder político é muito grande. É uma luta, né, que nós precisamos fazer. Aqui em Belo Horizonte, a situação é muito complexa, né? A gente é 54% da população da cidade, nós somos 200 mil mulheres a mais do que os homens. Entretanto, na Câmara, hoje, a gente tem 10% de representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, assim, é muito pequeno. No Estado, a situação também é muito semelhante, né? Na Assembleia, são 12% de mulheres e temos 51% da população de mulheres no Estado de Minas Gerais. E aí, a situação na Câmara é exatamente a mesma coisa. E nesse quadro, como bem disse você, presidenta, bem disse Leninha, bem disse Bia, a nossa presença é uma presença que ela tem um olhar atento. Eu, na minha campanha, estou trabalhando com o seguinte slogan: por todos os nossos direitos. Nesses tempos de retrocesso, se tem uma coisa fundamental que nós precisamos fazer, é retomar as lutas, muitas delas travadas durante anos e anos, por direitos que nós já conquistamos e que, infelizmente, esse desgoverno está retirando das trabalhadoras, dos trabalhadores, né, de todas
retirando recursos das políticas públicas. E eu estou com muito... sou assistente social de formação, então eu estou com uma perspectiva de pensar o seguinte, nesse processo da pós-pandemia, educação, saúde e assistência social será fundamental para que a vida das pessoas, mas especialmente a vida das mulheres, possa minimamente ser recuperada. Por que eu digo isso? É exatamente porque escola, unidade de saúde e centros de referência da assistência social estão no território, estão ali, perto da casa das pessoas, onde as pessoas vivem e sentem os dramas cotidianos de garantir a alimentação, de garantir o transporte, a saúde sua e de seus familiares, né? E, de fato, a pandemia é isso, ela escancara uma realidade, não que a gente não desconhecesse, mas é tão gritante, é tão aviltante o que está acontecendo nesse processo da pandemia, em termos da violência, né? Sobretudo com relação à violência doméstica, ao feminicídio, todos os dias a gente assiste uma situação de assassinato aqui em Belo Horizonte, é uma coisa assim escandalosa, e não é uma situação só de Belo Horizonte, o Estado está vivendo isso, o país está vivendo isso, né? E exatamente porque nós vivemos um momento em que esse processo da pandemia, em que coloca uma situação de convivência em espaços absolutamente impossíveis de permanecer as pessoas junto, em que o desemprego galopante como está, né? Em que o custo de vida, porque essa é a realidade, você vai ao supermercado na semana seguinte compra as mesmas coisas com outro valor. Dona de casa sabe bem o que é isso, né? E para brasileiro, comer sem arroz não é algo possível, né? É parte da nossa alimentação básica. E nós chegamos nesse absurdo, como bem mencionou você, presidenta. Então, essas 3 áreas, na minha opinião, elas serão fundamentais para dar o suporte necessário às mulheres, especialmente às mulheres pobres, das periferias, as mulheres negras, a garantir um mínimo de dignidade para que possam enfrentar as dificuldades familiares que elas estão enfrentando. Processos depressivos, de outros adoecimentos que já existiam e que se agravaram na família, né? Controlar as necessidades básicas da família, isso recai fortemente sobre as mulheres. Então, essas 3 políticas públicas serão, na minha opinião, fundamentais, e nós teremos um papel muito importante na Câmara para denunciar aquilo que não estiver sendo feito, para denunciar aquilo que precisa ser corrigido, mas, sobretudo, para a gente construir. E aí eu acho que nós temos algo fundamental, e todas nós mencionamos aqui. O processo de recuperação da vida, de recuperação da economia, de recuperação da cidade, do país, vai passar por algo que ou nós fazemos com a participação da população, com a escuta cuidadosa e atenciosa das pessoas, ou nós não seremos capazes de dar conta de tantas questões que estão colocadas. Essa é a tarefa principal, na minha opinião, como candidata a vereadora, é de escutar, é de pensar juntos e é de propor, a partir do coletivo, as possíveis saídas. Elas existem, é uma questão, como Leninha colocou, da gente definir o que é prioridade, o que é mais importante nesse momento. Nesse momento, a vida é mais importante, né? Me somo muito, tenho feito essa defesa permanentemente com a deputada Beatriz, que tem feito uma briga colossal contra o governo estadual, contra governos municipais que querem levar para a sala de aula de modo presencial professores, trabalhadores da educação, alunos, para piorar ainda mais o quadro de instabilidade, o quadro da situação das famílias. Então, essas são lutas que nós teremos que fazer. Esse é o nosso papel como candidatos, é isso que nós propusemos. Um processo de fiscalização forte, intenso das ações, dos projetos, uma propositura de ações propostas também para as políticas públicas no município e um diálogo permanente com a população, especialmente com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres pobres. Para encerrar, eu digo,
Belo Horizonte vive uma situação particularmente muito grave. Você conhece bem, presidenta, como Leninha e Bia também conhecem, pelo fato da Assembleia estar aqui. Leninha conhece muito a realidade do Norte, mas também vê a situação aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que vive muito de serviços. E no processo da pandemia, o desemprego aqui é algo que está gritante. A prefeitura sozinha não pode resolver, mas ela pode fazer muitas coisas, né? Ela não pode deixar, por exemplo, aqueles pequenos que tomaram iniciativas à míngua. Ela não pode fazer como está fazendo hoje, deixando os pequenos que investiram tudo que tinham num pequeno negócio e não dar apoio a eles para essa recuperação que é necessária. São muitas delas iniciativas familiares que davam trabalho e renda para 4, 5, 6, 10 pessoas da mesma família, né? Então, havemos de pensar em ação, em ações, em programas, em projetos nesse município que levem em conta essa população, esse povo sofrido, que considere as necessidades a partir dessa escuta intensa e profunda, construindo as saídas coletivas. Essa é a perspectiva que a gente tem, é com esse objetivo, é com essa determinação que a gente está participando desse processo e quer construir um mandato que efetivamente se some aí com o mandato da deputada Beatriz, com o mandato do deputado Rogério Corrêa, a gente formar um trio aí para ajudar a superar as dificuldades que não são poucas, mas que é nosso papel poder ajudar a construir soluções, saídas, pensar alternativas. Então, é uma alegria também poder ter participado, ter dito um pouco aqui do que a gente pensa e está tentando traduzir e dizer para as pessoas nesse processo da campanha, e uma alegria imensa poder ouvir a presidenta Leninha com esse gás, e as demais companheiras. Nós temos uma chapa de companheiros que fizemos um lançamento coletivo na semana passada aqui em Belo Horizonte, mulheres de luta, mulheres determinadas, assim como temos em outras cidades, e a gente fica aqui na torcida, desejando fortemente que essas companheiras ocupem esse espaço que vai mostrar que sabe fazer e fazer para quem precisa. O Estado precisa funcionar para o povo. E é isso que nós vamos construir, com certeza, nas nossas atuações. É assim que a gente sabe fazer e é assim que nós faremos. Beijo. Muito bem, Neila Batista. Eu quero também lembrar que em Timóteo nós temos uma candidata a prefeita, que é a Jennifer, levando 13, e nós temos a nossa vice-prefeita aqui em BH, que é a nossa querida Luana, com muitas mulheres fazendo a disputa por representatividade. Nós vamos agora passar para as considerações finais da nossa presidenta, vamos encerrar com ela. Muitas participações, e a gente está com participações em várias páginas, na página da Leninha, na página da Neila, na página do Rogério, na minha página, múltiplas páginas, e aí as nossas queridas Leninha, Neila, depois vão lá responder, interagir com a turma que está participando, mas vi de uma maneira geral que as pessoas ficaram muito alegres com esse encontro virtual das mulheres que vestem vermelho. E eu já contei a história do vermelho para a Dilma, então agora ela entende. Eu quero, então, te passar, Dilma, para suas considerações, eu quero fazer um pedido. Se você puder deixar uma mensagem, um recadinho para as nossas educadoras, né? Nós estamos na semana em que comemora o dia, é o dia do professor, mas aqui em Minas a gente costuma falar dia do educador e do educadora. Você sabe que eu sou professora, Leninha também é professora, Neila assumindo aí a representatividade, né? À disposição da bancada da educação também, e você sabe o quanto temos lutado e o quanto a educação tem sido um alvo estratégico daqueles que promovem o retrocesso no nosso país e em muitos estados, como é o caso do Novo, aqui em Minas Gerais. Então, se você puder, nas suas considerações, deixar um recado para as minhas colegas de profissão, vai acalentar o coração. Então, deixo com você, para finalizar a nossa live. É claro, para você é sempre Bia, né? Nós nos conhecemos na luta, eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, aquelas pessoas que a gente aprende a admirar pela prática, né, Dilma? É muito importante tudo o que você representou para a minha geração,
né? Eu sou de uma geração que viveu o pré-governo Lula. A minha juventude foi uma juventude da escassez, que a gente procurava emprego e não tinha, que os nossos pais não tinham emprego. Eu sou da geração que a gente tinha um tênis, uma calça jeans, que a gente usava até rasgar, e a gente fazia longas caminhadas, não pela importância da atividade esportiva, longas caminhadas, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus. Eu sou dessa geração, né? Depois, como professora, peguei grande parte da minha vida como professora, essa era Lula e Dilma, é assim que eu chamo, porque foi um marco na vida do povo brasileiro. Eu sei, porque eu vi, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é a minha família, eu sei a vida de cada um de nós, eu vi como ela se transforma na prática, e essa transformação e essa dignidade, ela não tem preço. E vejo agora como estamos todos sofrendo muito, a fome que voltou ao dia a dia do povo, o salário da professora que não cobre as suas despesas da sua família, nesse mundo de pandemia em que nós tivemos um governo que não nos protegeu, né? Um governo que não se importa com mais de 150 mil mortes. Eu fiz as contas, Dilma, são 606 aviões caindo, lotados em 6 meses. Porque a gente tem uma comoção com acidentes aéreos, né? Então, por isso que eu peguei esse exemplo. Aqui em Minas, teriam 61 voos da Azul, aviões da Azul, porque eu fiz a conta até pela capacidade de cada avião. É como se em 6 meses, aqui em Minas, 61 aviões caíssem, aviões lotados, morressem todos. É isso que nós estamos enfrentando. A maioria da nossa categoria é constituída por mulheres, né? Então, tudo que nós estamos conversando, além desses ataques à educação, todas nós temos esse ataque enquanto mulheres da classe trabalhadora. Então, é um pequeno pedido de coração, porque as nossas professoras merecem, e deixo a elas antecipadamente um abraço dessa semana que a gente celebra o Dia do Professor, da Professora. Com você, Dilma. Bom, eu queria já dar meu recado na área da educação. Na verdade, eu acredito que a soberania de um país não é só a preservação das suas grandes empresas públicas, como é o caso no Brasil, né, de preservar a Petrobras e a Embraer, a Eletrobras e os 3 grandes bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Não é também só, e isso é muito importante, a preservação da nossa maior riqueza natural, que é a Amazônia. A preservação dos nossos biomas estratégicos, como o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, que eles estão botando fogo, que eles estão vendendo para estrangeiros, porque não é privatização, é desnacionalização, na verdade. Não é só isso. Não é só ter deteriorado e detonado a nossa previdência social, porque previdência social num país é garantir o trabalho daquelas gerações que construíram antes de você chegar. Não tem dignidade um país que não preserva seus idosos, aqueles que trabalharam por ele. Agora, para o futuro de um país, não dar importância à educação é algo que é criminoso, porque compromete o futuro. É que nem não dar importância às suas crianças e aos seus jovens. Equivale a isso. Equivale ter uma forma de visão absolutamente adulterada sobre o que é uma nação, o que é uma proposta de soberania de um povo. E aí, esse desmantelamento da educação pelo tratamento absolutamente assimétrico que é dado, por exemplo, a um educador, a um professor, né? Um professor de 1º, 2º grau, um professor do ensino médio, 1º e 2º grau da minha época, um professor do ensino da educação básica, um professor do ensino médio ou um professor universitário, é algo gravíssimo, porque mostra claramente o caráter,
alienado e absolutamente antinacional de uma política, a não dar aos professores uma situação especial e dar aos militares é um desconhecimento do que é, de fato, a garantia de um futuro para um país. Então, eu acho que a questão da educação, da forma como é tratada, mostra claramente a submissão a outros interesses externos e não ao país. Jovens, crianças, professores, sem condições de criar o futuro, compromete a vida de todos nós do presente. Então, eu acho uma questão gravíssima. Talvez, né, funciona como o maior vírus corroendo a saúde do Brasil. Isso é o primeiro grande mensagem que eu queria deixar. A segunda mensagem é que eu acredito que os pequenos e micro empreendedores que têm um cabeleireiro, um açougue, uma farmácia, ou até farmácia menos, mas que tem uma lojinha, que tem uma atividade na área de serviço, eles estão hoje extremamente atingidos. Porque é esse setor que não foi contemplado por nenhuma política do governo Bolsonaro. E isso é gravíssimo, porque eles, de fato, comprometem a vida dos municípios. Isso vai aparecer de forma muito clara para o prefeito, para o vereador. E nós vamos ter de tratar desta questão como uma das questões estratégicas, porque essa é a malha social, é aquilo que faz de uma cidade uma cidade. É a prestação de serviços. Não é só atividade industrial quando há, ou atividade agrícola quando há. É essa estrutura de serviço que, no Brasil, tem um componente de microempreendedor muito grande. Né? Aquela pessoa que vivia, né, daquela atividade que perdeu pelos fechamentos, pelo fato de você ter de manter o distanciamento social. E a maior ação que era necessária para que isso funcionasse melhor, ou que tivesse uma abertura melhor, foi o fato deste governo se recusar a fazer teste. Não ter teste comprometeu toda a vida urbana no Brasil e a rural também, mas mais a urbana. Não fazer teste, não saber qual era o local que você tinha de fechar e qual é que você podia abrir. Então, até hoje, esses números, mais de 150 mil mortes, mais de 5 milhões de contaminados, mostra um desempenho absolutamente nefasto, perverso e absolutamente omisso do governo Bolsonaro, que não teve uma atitude proativa no sentido de, como disse a Beatriz, muito bem nos proteger. A Beatriz, que é Bia para mim. Eu quero falar uma coisa. A Câmara Federal, e aqui eu queria fazer um agradecimento pela militância do Rogério Correia. A Câmara Federal, ela, junto com o Rogério Correia, junto com a nossa Margarida Salomão, que vai ser candidata, que é candidata, aliás, vai ser prefeita e é candidata a prefeita em Juiz de Fora, eles se mobilizaram junto com outros deputados e deputadas e aprovaram, né, o auxílio emergencial de R$600. Agora, essa manobra absolutamente pós-impeachment, eu sofri o impeachment, ato contínuo, eles criaram o teto dos gastos, tirando os pobres do orçamento e a população da decisão onde gastar. Por isso, gastam em tudo menos com o povo brasileiro. Agora, nós temos a seguinte situação: o teto dos gastos
que eles querem respeitar vai obrigá-los a reduzir pela metade esses R$ 600 aprovados no Congresso. E, além disso, eles, no próximo horizonte, eles não vão querer manter o auxílio nem de 300. Isso é a situação mais grave que vai ser enfrentada pelo povo de todos os municípios do país. E é quanto a isso que eu quero fazer minha homenagem ao Rogério. O Rogério esteve à frente de todas as grandes agendas em defesa da população pobre, da população negra, da população feminina. Enfim, o Rogério esteve junto com a defesa dos nossos direitos. Não só aqueles que eles destruíram, tentando lutar para que eles não destruíssem e para reconstruí-los, mas também para avançar. Então, eu quero agradecer e dizer o seguinte: de fato, ele não cumpre as características desta live. Mulher que veste vermelho. Até vestir vermelho a gente sabe o que ele veste. Agora, mulher, infelizmente, ele não é. Ele é o Rogério. Assim sendo, né, eu entendo perfeitamente que ele tenha tido a sensibilidade de nos deixar aqui e garantir a nossa live tranquilamente, porque ele é um feminista também, nós sabemos disso. E queria me dirigir à doutora Leninha. A Leninha, eu tenho uma gratidão enorme pela Leninha, porque a Leninha representava, durante o meu governo, a ASA. E o programa mais premiado pela ONU teve a condução da Leninha, que foi o programa Cisternas, tanto cisterna para as pessoas, para as famílias, quanto a cisterna de produção, para elas poderem produzir a água para poder produzir, a água para poder viver. A ONU reconheceu como sendo um dos programas de acesso à água mais eficazes e efetivos que foram implantados durante o nosso governo. Esse prêmio ele tem de ser estendido à Leninha, porque eu conheci a Leninha quando a Leninha era uma batalhadora pela ASA. Nós fizemos 1,5 milhão de cisternas. Se você olhasse o semiárido brasileiro, que começa aí no norte de Minas, e você estendesse ele pelo nosso Nordeste e olhasse, eu olhei de cima porque eu fazia uma espécie de viagem de constatação, de olhar as realizações, mas também de dar uma fiscalizada. E era o seguinte, é como se a Via Láctea tivesse descido para a Terra. Era aquela quantidade de pontos branquinhos, assim, né, espalhados por todo o território. E aí, a Leninha teve essa capacidade, porque esse processo da ASA mostra bem os nossos desafios de agora, né? Implicou em mobilizar a população, em buscar, obviamente que o governo federal participou, colocou recursos, etc. Mas nós vamos saber sempre que é possível, como disse a Neila, que, aliás, de forma brilhante, já passo para o Neila, disse que a gente pode fazer e que a gente fará, e que tem um jeito de fazer. É sempre usando esse método, Leninha, ASA, que é mobilizando a população, garantindo, olhando, entendendo quais são os processos, querendo escutar os conselhos, querendo aprender também o que é importante no seu município. No meu município não é o que eu posso estar pensando imediatamente, aquilo que eu posso estar pensando é importante, mas talvez prioritário seja outra coisa. Então, nós temos a ideia, nós temos a experiência, mas nós sabemos que escutar, que deixar participar e ter essa interação com a população é crucial. A Leninha, para mim, tem uma experiência que
Montes Claros vai se beneficiar muito dela. Testada e retestada. Então, uma parte desse prêmio da ONU, Heleninha, é sua. É mais sua do que minha, mas é sua. E quero dizer também para a Neila que eu acredito muito que uma vereança bem-sucedida é o que nós precisamos hoje para reconstruir os processos políticos pela base no nosso país e garantir que nós tenhamos uma retomada, né? Eles falam muito que eles esperam que a economia se retome em forma de V, né? Caímos e vamos subir. Eu espero que a democracia seja retomada em forma de V, porque aí eu sei que a economia será retomada tendo por objetivo a população que mais precisa desse país, que é muito mais da metade, né? Hoje nós sabemos que 1% concentra uma monstruosidade de renda. E aí eu quero finalizar dizendo para vocês que para mim foi um prazer participar, e sempre que for para fazer uma live dessa qualidade, eu conto com vocês para me chamar. Muito obrigada por tudo. Eu gostei muito também da participação de cada uma, da Bia, da Leninha e da Neila. Aprendi muito com vocês também. Muito obrigada. Gratidão é nossa. Nós vamos encerrar essa live com as mulheres de vermelho, olhando para essa telinha, para todo mundo, muita gente que quer fazer esse registro dessa live das mulheres que vestem vermelho. Eu vou botar a minha vereadora, prefeita, tá bem, vereadora, prefeita, presidenta, e de quebra, uma deputada estadual aqui. Então, gratidão a todos que nos acompanharam em todas as nossas páginas, desejando a Leninha sucesso e vitória. Caminhamos juntas por uma prefeitura em Montes Claros a serviço da vida. Então, Heleninha, prefeita, caminhamos juntas com todas as nossas candidatas a vereadoras em cada canto desse estado, e aqui através da nossa querida Neila Batista, dizendo da importância da ocupação das câmaras municipais por mais mulheres de luta, e com a nossa presidenta, que é a nossa grande líder, nossa referência, e que muito nos honra cada dia mais com a sua caminhada. Então, ficamos aí, as mulheres que vestem vermelho, e que fazem a luta no dia a dia, com a homenagem ao nosso querido deputado federal, Rogério Correia, também, que faz a luta fenomenal, já homenageado pela nossa presidenta Dilma. Então, todo mundo que quis fez aí o registro das nossas mulheres que vestem vermelho e fazem a luta na política, e a nossa luta é por mais mulheres na política. Nós não andamos sozinhas, nós estamos sempre em marcha até que todas sejamos livres, e continuamos fazendo todas as lutas. Leninha, forte abraço, companheira. Sigamos juntas na caminhada rumo à Prefeitura de Montes Claros. Todas as nossas candidatas a prefeitas em Minas Gerais, sigamos juntas, levando a nossa política a serviço da vida para cada canto desse estado. A nossa candidata a vice-prefeita pelo Partido das Trabalhadoras, Luana. E, Neila, um abraço, presidenta. Gratidão por mais essa oportunidade de escuta e de aprendizado com você. Abraço a todos que nos acompanharam. Tchau. Tchau. Tchau.